Fala, minha trupe do nono ano, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a divisão do mundo entre o Ocidente e o Oriente. Nós falamos muito sobre esse assunto nas 2 últimas semanas, em texto na lousa, em debate em sala de aula. Vai lembrar muito leitura cartográfica, né? É muito relacionado à leitura cartográfica. Então, nesse mapa que eu mostro para vocês, eu tenho a divisão do mundo em hemisférios, né? O que é hemisfério? É uma palavra que se refere à metade da esfera. Que esfera é essa, né? Que às vezes a gente esquece. É o nosso planeta, é o que expressa o nosso planeta. Então, nós acabamos utilizando para determinar hemisférios algumas linhas chamadas linhas imaginárias, né? Imaginárias dos paralelos. No caso aqui, mostrando para vocês, nós temos o paralelo principal que leva o nome de. Qual é o nome? Falamos isso a semana passada. Que leva o nome do Equador, que está na oriental, que tem a função de dividir o planeta em hemisfério norte, que são todas as áreas que estão acima do Equador, né? E hemisfério sul, que são todas as áreas que estão abaixo da linha do Equador. Tá bem claro isso no mapa aqui para vocês. Além disso, nós temos uma outra linha imaginária que nos ajuda a dividir o planeta em hemisférios, que é o meridiano de Greenwich. Também falamos sobre isso quando nós falamos a semana passada sobre a linha vertical, né? Então, a partir desse meridiano, nós temos à direita o hemisfério oriental, ou podemos chamar, né, o hemisfério leste, e à esquerda desse meridiano, nós temos o hemisfério ocidental, que podemos também chamar de hemisfério oeste. Tivemos aí alguma coisinha semana passada sobre isso. Só que essas duas expressões que a gente acabou de falar agora, Ocidente e Oriente, elas são utilizadas desde o século 3 antes de Cristo, né? Então, durante o Império Romano, essas palavras foram utilizadas, Oriente e Ocidente, para melhor administrar como eu posso explicar para vocês? As áreas conquistadas, né? Falamos sobre isso em hegemonia europeia. Mas, com o passar do tempo, ao longo da história, essas expressões, elas foram tendo mudança, né? Sofrendo mudanças, tanto com relação à sua localização, quanto em qual contexto elas eram utilizadas. E elas foram se consolidando, né? Se consolidaram dentro das discussões políticas, geopolíticas, culturais e teóricas, né? A partir do século, mais ou menos entre século XV, entre século XVI, com o período das grandes navegações marítimas. Também tivemos algo sobre isso em hegemonia europeia, né? Que são as navegações marítimas europeias. Então, a partir do ponto de vista das potências europeias, a partir desse ponto de vista, foi determinado que existiam países ocidentais e países orientais, né? Preciso cortar o né, de tudo.
E sobre isso, a gente pode considerar que o Ocidente, ele sempre se define como uma oposição a algo. Como eu posso explicar para vocês? A princípio, durante o finalzinho aí da Idade Média, nós tínhamos os povos que se consideravam, né? Se consideravam na época ocidentais, em uma batalha contra os povos orientais. Então a gente já vem desde lá de trás com essa mudança, né? Que nesse período era também determinado pelos povos islâmicos. Falamos aí sobre budismo, islamismo, né? Então, nesse período de cruzadas, nós tínhamos o Ocidente, que era representado, que estava sendo, né, representado pelo catolicismo, através de uma batalha com o Oriente, que seriam os povos islâmicos. Lembra que falamos sobre islamismo, budismo? Ao passar do tempo, exemplos como no imperialismo do século XIX, nós temos de novo essa oposição, né, entre os países que do Ocidente, as grandes potências, né? As grandes potências do Ocidente, que no caso eram a Inglaterra, a França, a Alemanha. Eles tentavam estabelecer, né, firmar o seu poder sobre os povos asiáticos, né? Tentando aí estabelecer seu poder sobre os povos asiáticos, estabelecendo assim colônias de exploração no Oriente. Essa divisão do mundo entre Oriente e Ocidente também aparece durante a Guerra Fria. Então, de um lado, vocês tinham os países chamados capitalistas, países capitalistas ocidentais, em uma batalha contra os países socialistas do Oriente. E não é nem como, com o passar do tempo, né? Foi